tudo bem? Falando nisso em nova temporada, agora diário de segunda a sexta, às 10h30 da noite, para você, internauta e nosso telespectador. Quem é o meu convidado hoje? Ele já está aqui. Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina, 37 anos, negro, jovem, não vem de família de político, nasceu de movimentos populares na zona norte de Teresina e é considerado hoje a grande estrela, a grande sensação da política piauiense pelas características dele. Então a gente trouxe aqui o presidente da Câmara, Enzo Samuel, para saber de onde nasce essa figura nova dentro do cenário do ecossistema político partidário de Teresina e que tipo de liderança ele quer construir, que tipo de legado ele quer deixar. Vai ser muito bom porque são novos nomes, a gente sai da sopa de letrinhas e passa a falar de pessoas que querem assinar um legado. Você quer nos encontrar no espaço digital? O nosso Instagram é Falando Nisso MN. Eu estou também inaugurando o meu TikTok com todas as entrevistas, então são todos muito bem-vindos. Falando Nisso Meio Norte, é o nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar entrevistas de anos anteriores, afinal de contas, o Falando Nisso tem 10 anos aí já de estrada, de jornada, mas você procura na playlist Falando Nisso 2023. E tem o nosso abrigo de memórias, o nosso blog, falandonisso.meunorte.com, porque não adianta a gente estar nas redes sociais, de repente, né, o Zuckerberg resolve acabar tudo, ou o chinês resolve acabar todas as coisas e a gente não pode ficar refém dessas situações. Vamos à nossa entrevista de hoje. Vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina. Você hoje é considerado uma revelação na política, é considerado uma estrela, está todo mundo de olho em você, no sentido não só de apoio, mas também da forma independente que você tem se mostrado, enquanto vereador, enquanto político, eu não sei até quando você vai conseguir segurar essa independência, né, politicamente falando, mas o fato é que está todo mundo de olho em você. Isso é um privilégio, é uma responsabilidade, isso é natural ou isso é complicado? Bem-vindo ao nosso programa. Primeiro, lhe agradecer pelo convite. É um prazer em poder estar participando do seu programa, sucesso de audiência. E, para quem não sabe, sou seu fã. Muito Já lhe obrigada. acompanho, me considero uma das grandes comunicadoras do nosso estado do Piauí. Muito E obrigada. assim, eu sou muito fã dos filmes da Marvel. E existe um filme do Homem-Aranha, que o tio do Peter Parker, ele fala uma frase muito marcante, né? Ele fala, grandes poderes, grandes responsabilidades. E na verdade é isso, quando a gente assume a vereança, já existe uma grande responsabilidade com o povo da nossa cidade. E não é diferente quando a gente assume esse cargo da presidência, né? Conseguimos chegar até lá, primeiro com a bênção de Deus, com o apoio dos colegas, mas nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade, principalmente em ter um olhar especial para a população mais vulnerável da nossa cidade, né? Esse é o nosso compromisso. Eu sempre digo que o eleitor, quando ele vai às urnas, Maia, ele não vai lá somente votar. Ele leva ali uma esperança por dias melhores. No caso de Teresina, uma esperança por uma Teresina cada vez melhor, uma Teresina que possa dar qualidade de vida para os nossos filhos, para os nossos moradores. Então, nós somos a representação dessa esperança. E é isso que me motiva a atuar cada vez mais de forma ativa na política, no cenário local, no caso aqui da nossa capital de Teresina. Agora, a sua história, a sua trajetória, ela é interessante e ela foge um pouco em alguma camada, né, em áreas distintas das trajetórias políticas que a gente tem no nosso estado. Você é negro, você veio de uma família simples, de uma família que não é de políticos, então você não tem uma herança de capital político, né, de alguém na sua família que por acaso exerceu algum cargo eletivo ou público, e você vem da zona norte de Teresina, no bairro Água Mineral, de onde tem também outra notoriedade por conta da saudosa Francisca Trindade. Quem é você? É uma Além do pergunta que eu difícil, disse. né? Primeiro, Maia, dizer que eu tinha a Trindade como uma referência nessa questão de fazer política. E eu aprendi muito cedo a não aceitar as injustiças sociais, né, que atingem a nossa sociedade. A exemplo, eu comecei a ganhar notoriedade no ano de 2011, 2012,
nos movimentos pontualmente da passagem aqui em Teresina, né? Cheguei a ser detido e naquela ocasião eu fui conhecido como... Já era ruim naquela época, Oi? né? Já era ruim, né? Eu queria dizer que continua. Exato. E, na verdade, as conquistas que nós temos hoje, como a integração, onde a pessoa paga somente uma passagem se ela quer sair da Zona Norte, o extremo da Zona Sul, os corredores exclusivos, tudo foi uma luta daquela época de 2011, 2012. Estava na plataforma desses movimentos. Estava na plataforma do acordo que nós fizemos com a prefeitura. Ou seja... Você queimou ônibus, presidente? Não, nunca queimei ônibus e nem quebrei uma lixeira, porque eu digo, Maia, que isso é vandalismo, né? Eu ia para a rua trabalhar o movimento de fazer a diferença, de lutar pelos nossos direitos. Foi assim que surgiu o seu nome. Surgiu. Eu sempre tive a compreensão que meu direito termina quando começa o direito de outro. Então, eu não sou a favor da queima de ônibus, de quebrar a lixeira, né? Eu acho que você pode fazer movimentos, se manifestar, sem qualquer tipo de ato de vandalismo. Que bom. E aí, além dessa plataforma do transporte público, que se mantém, né? E eu acho que você, como presidente da casa, como vereador, claro que vai influenciar, vindo você de onde vem, para a gente ter um transporte coletivo de qualidade. E outras plataformas? Você sempre se interessou por política? Você, na escola, era como? Quem despertou? Você foi descoberto pela política ou você descobriu a política? Ou a política descobriu você? Eu acho que a política, ela acabou me descobrindo, né? Confesso para você que quando eu ia para as ruas lutar, não somente defendendo meu interesse, mas o interesse de outras pessoas, do coletivo, eu nunca imaginei em disputar um cargo eletivo, né? Cheguei à vereança por brincadeira, me filiei ao partido PCdoB e o partido estava montando uma chapa, né? E eu brincando, eu falei, eu posso ser candidato? Você tinha quantos anos? Acho que na época eu devia ter aí uns 24 anos, 26 anos, né? Não lembro bem. Aí, não, você pode ser. E eu resolvi ser candidato e mal sabia o que era uma candidatura. E ali eu tive um grupo pequeno de 3 pessoas, né? Minha atual esposa, né? E mais 3 amigos de movimento estudantil na Universidade Federal do Piauí, porque eu fiz parte como assessor jurídico do Diretório Central. Você então é advogado? Sou advogado, minha formação é em Direito, sou especialista em Direito em Processo do Trabalho e também na área do consumidor, né? Então resolvi ser. Quando eu fui pedir o primeiro voto, recebi o primeiro não. Aí eu percebi que não era tão fácil, mas não desisti. Acabou que na primeira eleição não fui eleito, que foi no ano de 2016, mas já tive uma expressiva votação. Tanto é que no meu bairro eu bati o recorde de votos da saudosa Trindade, que ela tinha o recorde de voto lá. Na água mineral já bati algo que eu não esperava. E foi de quanto? Ela tinha um recorde de voto de 400 votos. Eu cheguei a quase 1.000 votos na primeira eleição só no meu bairro, né? Então eu percebi o tamanho do carinho que as pessoas tinham por mim, que eu comecei da forma correta. Não desisti. Em 2020 fui candidato novamente, fui eleito, já dobrei a votação. 2016, perdão, e 2020 fui candidato à reeleição. E novamente dobrei a votação, onde todos apostavam, não, esse menino aí vai ser só um mandato, ele não tem habilidade política, mas eu sempre digo, a minha maior habilidade política é acreditar naquele homem lá de cima, né, do nosso Senhor. Quando a gente acredita nele, quando a gente coloca ele na frente, tudo dá certo, né? Eu sempre digo, a Bíblia, ela é bem clara, toda autoridade é constituída por Deus. Então, se eu estou hoje dentro desse projeto, é porque Ele quer, é porque Ele tem uma missão para mim. E você perguntou, Enzo, mas como começou? Eu também, quando me formei, Maia, eu olhei assim ao meu redor e disse, não faz sentido eu cursar a universidade e eu não trazer um retorno para a nossa sociedade. Abri um escritório ali na Zona Norte de Teresina e comecei a advogar de forma voluntária para as pessoas, né? Então, isso também me permitiu que eu aprendesse um pouco mais a sentir as pessoas, a me relacionar, sentir a dificuldade das pessoas. Quantas pessoas não têm condição de pagar um advogado para resolver um problema seu? E a advocacia, ela é um pouco parecido com a política, né? Sim. Até mesmo o trato com as pessoas, com o eleitor, com o cidadão, ela é muito parecida. É interessante que tem um trabalho voluntário, tem a plataforma de defesa do transporte coletivo de qualidade, tem as igrejas, né, que são bem organizadas também, tem a sua visão enquanto formado em direito, né, a sua visão social em relação às coisas. O que você pode fazer para a política e a política fazer por você, presidente? Olha, mas o que eu posso fazer para a política é dar o melhor de mim.
sabe? Acabei de relatar para você, quando você, a Maia, vai até a urna, votar para vereador, votar para prefeito, ela não vai somente ali escolher um simples número. Ela deposita ali a sua esperança de dias melhores. Então, eu sei que eu carrego comigo, no meu mandato, a responsabilidade do voto da Maia, a responsabilidade do Francisco, a responsabilidade do João, que foi até as urnas e deseja uma Teresina melhor. E eu quero, daqui uns anos, né, já estando fora da política, poder saber que tem pessoas dizendo, olha, o Enzo passou por aqui e ele fez um bom trabalho, ele deixou seu legado, ele deixou sua história. Eu não aceitei as coisas como elas eram, né, porque para mim me indigna ver injustiça social, onde todos não têm a mesma oportunidade, nós sabemos que isso não existe. No meu discurso na Câmara, eu retratei principalmente a questão da questão da representatividade, por exemplo. Quando eu comecei a cursar a universidade, até o meu terceiro período, eu não tinha tido um professor negro. Eu vim ter o meu primeiro professor negro e único no quarto período, e ele era substituto. Mas, quando eu me formei, eu fui olhar para a placa de formatura, não somente da minha turma, mas de toda a universidade. Eu era o único negro da universidade. E eu começava a perceber que as oportunidades não eram as mesmas para todos. E aquilo ali foi me comovendo. Eu tenho que lutar para fazer diferente. Então, quando eu assumi a presidência da Câmara Municipal, eu não poderia deixar de relatar isso no meu discurso. Sabe por quê? Porque pessoas negras que nem eu estarão me vendo e poderão dizer, nós também podemos chegar lá, nós também fazemos parte dessa sociedade. Então, isso é importante, não somente para o Enzo, mas para todos. E eu relatei para os meus colegas, agradeço a vocês. Hoje vocês não estão colocando um simples presidente aqui à frente da Câmara Municipal. Estão colocando um Enzo Samuel, um jovem, um negro que representa a esperança de muitos. Você faz uma atuação considerada independente. Eu sei que não existe independência total, não existe parcialidade total, imparcialidade total. A gente tem que falar realmente do que são as coisas na prática. E eu estou falando da imparcialidade e parcialidade só para fazer um contraponto à questão da independência, que é uma característica sua que todos observam. Você também é da base do governador eleito, né, do atual governador, Rafael Fonteles. Você foi um braço importante também, como outros, né, dentro da eleição dele para o governo do Estado. É possível se manter independente com as características que o senhor tem, vindo de onde vem e com a plataforma que você defende, na sua opinião? Sim, quando você acredita em algo, é totalmente possível. Olha, por mais que eu esteja vinculado a uma gestão, que eu faço parte de uma base, mas aquilo que me conforma, eu tenho que externar. Porque, na verdade, quando eu ocupo um espaço como esse, eu não estou representando o governo A nível de Estado ou o governo B a nível de município. Eu estou representando o cidadão teresinense. A exemplo que eu digo, hoje nós temos um grande problema aqui na nossa capital no transporte público. Isso me deixa, de uma certa forma, indignado com a situação. Para mim, é injustificável um cidadão ter que esperar mais de 2, 3 horas numa parada de ônibus para ir ao trabalho. É injustificável não ter ônibus em bairros, principalmente naqueles mais distantes. Então, isso, independente de eu fazer parte de uma base ou não, eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que entender que naquela casa, eu, em primeiro lugar, represento os interesses da população teresinense. A população me colocou naquele local para defender os seus direitos. E assim nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos tentar através do diálogo, construir, saber o que é que está acontecendo. Por que não está funcionando, né? Como nós fizemos através de uma CPI na Câmara Municipal, em relação ao transporte. E se, de forma amigável, a gente não conseguir, precisamos procurar outros meios de representar o nosso povo. O que nós não podemos aceitar é que isso aconteça na prática e a gente seja conivente. Hoje a gente tem um grande problema. A população cobra muita gente. Aí por que não resolveu ainda isso? Porque é o legislador, cabe a ele cobrar e fiscalizar. Mas nós não executamos. Mas nós já apresentamos todos os instrumentos necessários para que os problemas fossem resolvidos. Infelizmente, não cabe a gente, no processo final, realizar a execução. Em relação ao Rafael, apoiamos ele nessa gestão a nível de Estado. Rafael é um grande técnico, um grande profissional. Acredito que ele tem tudo para colocar o Piauí como um dos estados mais desenvolvidos. Estou acompanhando as suas redes sociais, você vê que o Rafael está de domingo a domingo no Karnak, abrindo as portas do Karnak para a população, mostrando como funciona, procurando
procurou montar uma grande equipe, então eu acredito na sua capacidade. Mas, quando for necessário eu chegar, Rafael, eu acho que é por esse caminho aqui, nós vamos chegar. Isso é o importante do político, não perder a sua característica, a sua essência e, principalmente, o seu cheiro de povo. É a sua definição para a independência, né? Quando Acredito fala, que sim. eu imagino que o que você estava descrevendo é como ser independente, né? Isso, Mas também fazendo escolhas, né, na exatamente. verdade. Qual é o legado que você quer deixar, presidente, como presidente da Câmara Municipal de Teresina? A gente vê as câmaras legislativas em todas as instâncias, municipal, estadual, o próprio Congresso, às vezes ou míope, eu não vou dizer cego, acho que tem uma miopia, ou às vezes limitado, ou às vezes negociando o que é inegociável. Você, com seu perfil, com todo mundo de olho em você, acha que vai ser simples deixar um legado? Que história você quer deixar como presidente da Câmara estando no segundo mandato? Não será simples, mas uma coisa eu digo, eu vou dar o melhor de mim. E eu sempre digo em minhas falas que o vereador, ele é o político mais próximo do cidadão. É o vereador que é elogiado na comunidade. É o Você vereador... ainda mora na Água Mineral? Minha mãe mora ali no Real Copag, na Vila Primavera. Meu pai mora na Água Mineral. E hoje eu estou ali no Buenos Aires, na rua Manuel Teodoro, que é na casa da minha sogra, na região. Meu escritório é ali no Real Copag, na Avenida Duque de Caxias também. Você continua advogando? De advocacia. Continuo, é importante. Não só as causas populares, mas todas elas. Você continua advogando? Tanto causas populares. O que o mandato me permitiu foi ampliar esse trabalho de causas populares, né? E como também nessa área do consumidor e direito trabalhista. E continua sendo voluntário? Sim, não podemos parar, né? Foi isso que permitiu o meu crescimento dentro da cidade, né? O que começou como uma questão de senso de justiça permitiu que eu chegasse hoje até o parlamento municipal. E um legado que eu quero deixar, Maia, como eu disse... eu ia retomar porque eu lhe interrompi. Então o vereador, ele é o político mais próximo do cidadão. É ele que é criticado, é ele que é cobrado, é ele que vai ali no comércio comprar uma Coca-Cola, comprar algum produto, e o eleitor vai lá, o cidadão para, vereador, nós estamos com esse problema aqui no bairro, precisamos resolver. Então, por que não tornar a instituição Câmara Municipal também próxima do cidadão teresinense? Enzo, mas como podemos fazer isso? Através da Câmara Itinerante. Como funciona? O cidadão, ele reclama ali, vamos supor, ali em Torquato Neto, problema da galeria, problema de segurança pública, problema de saneamento básico, e ele solicita a um vereador, vamos fazer uma audiência pública aqui para tratar dos problemas da nossa comunidade? Então o vereador apresenta no plenário da Câmara, nós aprovamos e nós levamos toda a estrutura da Câmara, convidando o responsável pela segurança pública, pelo saneamento básico, por construção de galeria, para participar dessa audiência, onde a população vai ter voz, nós vamos escutar os vereadores e a partir dali nós vamos dar os encaminhamentos para a possível resolução do problema. Ou seja, eu quero sair do meu mandato e dizer, a Câmara, ela realmente se tornou a casa do povo teresinense. Porque não tinha isso, né, a Câmara itinerante. Ela né? tinha, houve uma parada na pandemia, mas eu quero ampliar esse trabalho, né? Quero fortalecer, principalmente levando serviços essenciais juntamente com a Câmara itinerante. E para isso nós vamos fazer parceria com o Estado do Piauí, através da sua secretaria, com o município do Piauí e outros órgãos. Por exemplo, recentemente, estive sentado com o presidente da Água de Teresina para discutir o quê? A tarifa social na conta de água do cidadão, né? Saber até onde nós podemos ampliar. Ele falou que hoje só 20% das pessoas que têm direito utilizam desse serviço. Então nós podemos ampliar a tarifa social para aqueles que têm que pagam no final do mês ali o seu serviço de água, que não sabe que tem direito àquela tarifa social. É um tipo de serviço de assessoria que nós podemos levar até as comunidades. Agora, o que você recebe não deixa de ser uma caixa de ressonância enquanto presidente. Nós somos e o que coloca na pauta, pois é, de demandas de todos os vereadores que representam todos os bairros de Teresina. Exatamente. Né? Quer dizer, é pensar a cidade para ser mais também humanizada, eu acho, sobre todos os aspectos, naquilo que cabe a vocês, porque eu acho que às vezes as pessoas confundem os papéis, né? Exato. E vocês são mediadores de algumas soluções, vocês podem sim criar as leis e fiscalizar, mas e cobrar. cobrar. Mas não cabe a gente executar. Mas cabe cobrar a execução.
Cabe a gente cobrar a execução, isso que é importante. Porque, às vezes, o cidadão ele não valoriza o trabalho da cobrança da execução, porque ele quer o resultado de imediato. Uma ação que eu falo que eu acho muito interessante, mas hoje as redes sociais, ela deu muita celeridade a tudo. Então, ao mesmo tempo que um cidadão passa numa rua, que ele vê um buraco, que ele tira uma foto e manda para uma autoridade competente, naquela mesma velocidade ele acha que vai ter a resposta e a resolução do problema. A gente recebe muito né? dessas fotos. E nós sabemos que não funciona dessa forma, né? Principalmente pela burocracia da coisa administrativa e que não é tão rápido como é aqui uma rede social, você tirar uma foto e enviar. Você falou aqui de construir cidades mais humanas. Eu sempre trago um debate que é um legado principalmente deixado pelo nosso saudoso prefeito Firmino Filho, a construção da Teresina do futuro, a construção de cidades inteligentes, cidades mais pensadas, onde a gente possa, por exemplo, citar, aqui eu gosto de citar a reurbanização do nosso centro. Hoje o nosso centro, Sim. infelizmente, de uma certa forma, ele se encontra esquecido, né? Ele não tem vida à noite, né? A gente precisa reurbanizar ele, reorganizar. A questão da segurança, né, presidente? Tive recentemente uma reunião com os empresários do centro, né? Hoje eles falam que ali do centro, os índices de roubos aumentaram muito, principalmente durante o dia. Eu me espantei, eu pensava que era algo só à noite, Não. mas eles disseram que é principalmente também durante o dia. Como é que a gente pode resolver isso? Reurbanizando o centro. Por exemplo, nós temos muitos prédios ali, espaços, que dá para se tornar moradia, principalmente daquelas pessoas que trabalham dentro do centro. Você vê, por exemplo, quando Minha Casa Minha Vida ele começou, o que foi que aconteceu com o projeto? Ele pegou e botou as pessoas para morar bem distante das áreas urbanas, né? Distante dos serviços essenciais. E isso, de uma certa forma, torna a vida mais cara para o cidadão que está longe da vida urbana e torna também um custo mais caro para a cidade, né, para o administrador. Então, nós precisamos repensar o modelo de cidade que nós queremos para o nosso futuro, né? Porque somente as cidades inteligentes serão sustentáveis. Então, a gente precisa começar a debater e rediscutir isso. As smart cities, né? Exatamente. Que são comunidades que, não no conceito de comunidade que a gente conhece, muita gente tem até preconceito quando fala, porque pensa em vilas, em favelas, são comunidades, independente da faixa econômica, que elas têm uma autossuficiência de produção de alimento, de lazer, né, de segurança, e que isso tudo é público, né? Se a cidade for começar a pensar no conforto, né, na comodidade, na economia do cidadão, eu acho que isso realmente faz total sentido. Antes de encerrar, uma pergunta simples com uma resposta rápida. Onde é que você quer chegar? Aonde Deus me permitir. Foi rápido? Foi rápido, mais rápido que eu pensava, 2 segundos. Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou aqui com Enzo Samuel, do PDT, a estrela, uma revelação da política piauiense. Eu vou descobrir ainda de onde foi que nasceu a estrela da política, não onde ele nasceu, que eu sei que foi na água mineral. Isso foi criado? Por que chamou você de a estrela da política piauiense hoje, de revelação? Não, na verdade eu acho que é pela a importância do espaço que nós ocupamos hoje, né? Alguns dizem que você teve um crescimento muito rápido, mas eu acho, Maia, que tudo é fruto de muito trabalho. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter o foco principalmente voltado para atender o povo teresinense. Filho de um funcionário de carreira dos Correios e filho de uma contadora, né? Quantos irmãos? 3, na verdade. 3 irmãos, 3 irmãos. Está aí, Enzo Samuel, presidente da Câmara Municipal de Teresina. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Pela clareza, pela transparência com que você responde. E é claro que a gente vai ficar de olho em você para saber como que você vai construir esse legado. Tá muito bom? Obrigado. Muito obrigada.